Gênesis capítulo 1, ele começa a falar de Moisés propriamente dito. Moisés está escrevendo tudo isto, tudo que nós lemos em Gênesis foi Moisés que escreveu. Não sei em que momento da vida dele ele escreveu, pode ter escrito enquanto ele estava lá no Egito, sendo educado ali, sendo instruído, né? Ele foi um homem bem instruído, ele sabia todas as ciências dos egípcios, e os egípcios eram a nação mais avançada do seu tempo, então ele tinha muito conhecimento. Então pode ser que ele tenha começado a escrever ali mesmo, enquanto estava lá fazendo a faculdade, vamos dizer assim, no Egito, mas também ele pode ter escrito durante os 40 anos que caminhou pelo deserto. Há coisas, né? O Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 foram escritos por Moisés. Até no tempo de Jesus, havia uma seita que era chamada Saduceus. Eles criam só nesses 5 livros. Eles só respeitavam esses 5 livros, que eles chamavam a lei. Então, quando Jesus argumentava com eles alguma coisa, você pode perceber que Jesus sempre cita versículos do Pentateuco, das Escrituras de Moisés. Mas os fariseus não, os fariseus já aceitavam os outros livros também, que são os históricos, né, que começa com Josué, e os poéticos, que começa com Salmos, não, com Jó, e os proféticos, né, que começa com Jeremias, né, acho que é Jeremias, e vai até o final. Então esses, até quando Jesus ele fala também com aqueles discípulos que estavam indo para Emaús, diz que ele começou por Moisés, e passando pela lei e os profetas, Moisés, Salmos e profetas. Era assim que era dividido as Escrituras, né? Moisés, Salmos e profetas, ou seja, os livros da lei, os Salmos, que aí inclui o livro de Salmos propriamente dito, mas todos os livros poéticos, e os profetas, que inclui também, além dos profetas propriamente dito, os livros chamados históricos, né? Porque os livros históricos também foram escritos por profetas. Então é isso, né? Agora nós estamos então no 2º livro da Bíblia, Moisés. Então esses 5 livros, eles terminam, a narração de Moisés, da história, termina quando eles estão lá na terra de Canaã, no final, antes de atravessar o Rio Jordão, e quando Moisés, Deus o chama para que ele suba até um monte elevado, para que ele olhe toda a terra lá, porque ele recebeu o castigo de não poder atravessar o Rio Jordão, não poder entrar na terra prometida, e Deus disse que era para ele olhar bem, né? E depois ele ia morrer ali mesmo. É um convite que Deus fez para ele: vamos morrer, né? Vamos lá morrer no alto do monte. Eu acredito que tenha sido uma morte bem serena, né? Que ele tenha se deitado, fechou os olhos e pronto, né? Então uma morte que eu gostaria de ter também, né? E a pessoa, que legal, né? Deus vai falar: hoje você vai morrer, né? Hoje, Deus, mas eu tenho que pagar uma conta amanhã. Não, você vai morrer hoje, né? Deixa a conta de lado, né? O duro é quando, né, vai ter um churrasco no dia seguinte, não pode esperar o churrasco. Não, mas era, de fato, né, foi uma morte muito honrada, né? Tanto a morte de Arão também foi assim, né? Deus mandou ele subir no alto da montanha, tirou as vestes do sacerdote, passou para o filho, né? E aí ele morreu ali. E Moisés também. Então a história, os 5 livros, né, o Pentateuco, termina com a morte de Moisés. E como que o Moisés narrou a própria morte, né? É porque, na verdade, foi um escriba, né, que pegou depois o livro de Moisés e acrescentou as coisas que Moisés não podia escrever, né? Moisés não podia escrever nada depois de estar morto, né? E também muitas outras coisas. Por exemplo, quando fala em Gênesis mesmo, quando a gente estava lendo
que o cortejo de Jacó, ele parou do lado leste do Rio Jordão, eles falam assim, foi do outro lado do Rio Jordão, ou seja, do lado de lá, do Rio Jordão. Mas como Moisés poderia ter escrito isso se Moisés estava do lado de lá? Então ele deveria ter dito do lado de cá do Rio Jordão, não é? Porque Moisés não chegou a entrar na Terra Prometida. Então, como que ele poderia escrever do lado de lá? Então, provavelmente foi algum escriba, né, posteriormente, que acrescentou isso. Mas tudo isso estava previsto por Deus. Ou também, mesmo que ele tenha dito, mesmo que tenha sido Moisés que escreveu isso, né, não impede dele ter dito do lado de lá do Rio Jordão, porque ele está se referindo à Terra Prometida, mesmo que ele não estivesse lá. Mas tem muitos detalhes assim na Bíblia que os chamados críticos textuais, eles vão analisando os escritos antigos, e por isso que nós temos várias versões da Bíblia, e algumas até conflitam, mas esses conflitos que tem é coisa mínima, que não atrapalha em nada a doutrina, nenhuma doutrina fundamental. E aqui mesmo na tradução que nós mais utilizamos aqui, que é a tradução revista e atualizada, ela usa muito essas informações da crítica textual, ou seja, não sei se você já notou, mas aqui no texto bíblico, quando você está lendo um versículo ou um trecho da Bíblia, às vezes tem algumas coisas que estão colocadas entre parênteses não, entre colchetes, que é aquele quadradinho, né? Quando você acha uma coisa assim, aqui, né, explica nessa tradução, que esse texto que está entre colchetes, ele não estava constando nos manuscritos mais antigos e melhores, ou seja, aqueles que foram melhores preservados. Então a Bíblia, como que a Bíblia chegou até nós? Através de cópias, né? As pessoas foram copiando. E eles copiaram de onde? Eles traduziram de onde? A partir do que eles tinham, que é as cópias mais antigas. Então, fazendo esta verificação, que hoje é muito mais moderno, né? Por exemplo, os manuscritos do Mar Morto, alguns que eles acharam, alguns livros eles acharam, estavam tão grudados, né? Porque molhou, né? Alguns molharam, e estavam tão grudadas as folhas, não sei se era papel ou era couro, né? O que foi escrito lá estava tão grudado assim, as folhas, né? Ou o rolo, né? Quando eles iam abrir, eles não podiam abrir porque ia danificar, né? Mas hoje em dia tem um sistema de laser que eles utilizam, e também usando a inteligência artificial, eles conseguem ler, mesmo sem abrir o rolo ou o livro, que está tudo grudado lá, eles conseguem ler o que está escrito lá. Então eles utilizam essas informações, e baseado nessas informações eles vão atualizando muitas informações que tem na Bíblia, as traduções. Mas até isso é maravilhoso para nós, porque a gente vê que as coisas que tem se é que tem que corrigir alguma coisa, são coisas mínimas que não atrapalham em nada a doutrina fundamental, né? Ou seja, o que é importante para nós? Que Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu como homem, né? Como um bebê, cresceu, viveu entre nós, fazendo bem, sem pecado. Ele nasceu de uma virgem, né, gerado pelo Espírito Santo. Ele morreu na cruz para nos resgatar dos nossos pecados, e ele foi sepultado, com várias testemunhas vendo, né, o sepultamento, que ele morreu, né? Os soldados que estavam lá se certificaram que ele tinha morrido. Os soldados não iam errar nisso, né? E que ele ressuscitou dentre os mortos, e tem várias testemunhas. Então, isso é o mais importante para nós, e isso não é afetado, e nem a maioria das doutrinas fundamentais, quer dizer, todas as doutrinas fundamentais, elas não são afetadas. O que pode mudar é o seguinte: pode falar, por exemplo, que determinada pessoa foi para uma cidade X, mas na verdade foi para a cidade Y. Pode dizer que a pessoa estava entrando na cidade, mas na verdade estava saindo da cidade. Então, não muda nada. Pode ser que fale que a pessoa estava com um tipo de roupa, mas estava com outro tipo de roupa. Ou alguma divergência nas medidas, né? Falou que entregou um cesto de alimentos, mas era um jarro de alimentos. Coisas desse tipo, né? Que não tem nenhuma
importância na questão doutrinária. Então aqui o livro de Êxodo ele é muito precioso, né, porque ele conta essa história também, ele dá continuidade na história aqui. Então Êxodo capítulo 1, ele fala do que aconteceu depois da morte do José. E ele começa dizendo, o Êxodo começa já dizendo o nome dos filhos de Jacó. Então ele faz aqui a lista dos filhos que entraram, e ele diz que eram 70 almas, isso contando com o José e a esposa e os filhos também. Então toda a família do Jacó eram 70 pessoas. E o capítulo 1, ele tem só 22 versículos, mas ele conta um monte de história aqui, só nesse capítulo, né? Ele fala que vieram só 70 pessoas, depois ele fala que se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia o José. Ele fala que os judeus eles começaram a crescer, né, em população, em poder, ali no Egito. E aí os egípcios, então, tomaram essa providência de segurar o crescimento da nação de Israel, não deixar que eles se tornassem tão poderosos, porque eles poderiam acabar dominando o Egito. E como eles não conheciam José, não sabiam dos benefícios que José tinha feito, não reconheciam, então foi fácil para eles se tornarem os hebreus, né, os descendentes de Jacó, como escravos. Então eles colocaram eles para construir as grandes cidades, as pirâmides, provavelmente, os armazéns e todas essas coisas, e eles tinham um trabalho escravo. Chegou um determinado momento que, mesmo eles fazendo isso, mesmo eles tornando o povo escravo, o povo começava a sofrer, né? O trabalho ficou mais pesado, menos remunerado. Eles eram remunerados, mas não eram tão bem remunerados. Eles não podiam crescer, né? Não podiam prosperar, vamos dizer assim, financeiramente. Só tinham o básico mesmo para se alimentar e tudo. Mesmo assim, eles cresceram mais ainda. Quanto mais eles eram afligidos, mais o povo crescia, mais eles se multiplicavam. E aí o faraó, em um determinado momento, ele foi mais radical. Ele falou, não, então nós vamos fazer assim, nós vamos eliminar todos os que nascerem daqui para frente do sexo masculino. As mulheres podem deixar viver, mas os homens não vai mais... homem não vai ser mais aceito, né? Todo homem que nascer vai morrer. Então ele ordenou às parteiras que quando nascesse bebês homens, que elas os lançassem no rio. E aqui é citado por nome duas parteiras, que é a Cifrá, né? Cifrá e Puá. Cifrá e Puá. Nome bonito, né? Quer colocar na sua filha esse nome? Cifrá e Puá, né? Era o nome delas, né? Mas elas eram parteiras, e então todo filho que ia nascer, elas eram chamadas. O faraó chamou elas lá no canto, né? No palácio dele, provavelmente, deu essa ordem, né? E não sei se ofereceu alguma coisa para elas, mas ele deu essa ordem. Só que elas não obedeceram. Ela falou, não, nós não podemos fazer isso, né? Então, elas deixavam os meninos viverem. E aí, quando o faraó foi questionar, foi perguntar, ela falou, não, inventou uma história lá, né? Falou, não, as mulheres hebreias, elas são muito fortes, né? Elas são muito saudáveis, e quando elas vão ter filhos, eles chamam a gente, quando eles chegam lá, o filho já nasceu. Aí não dá para, né? Elas sozinhas já tiveram filho, nem precisou da gente, né? E o faraó ficou meio assim, né? Mas ele não fez nada com elas, mas acho que ele não deve ter acreditado muito nisso, né? Mas aí ele ordenou para os próprios soldados fazerem isso, né? E tudo. Então essa história está aqui, e essas parteiras, aqui citadas por nomes, é importante isso na Bíblia, porque as mulheres, elas não tinham a mesma honra que os homens. Por exemplo, por que o faraó queria que os homens não sobrevivessem? Porque a sociedade toda era formada, né, as lideranças, o exército, era tudo formado por homens. Então, se os homens morressem todos, né,
ficassem só as mulheres eles podiam dominar, podiam ter filhos com elas, né? Iam ser da linhagem dos egípcios, não ia contar na linhagem dos egípcios, não dos hebreus, né? E então era assim que era a sociedade naquele tempo, né? Sociedade patriarcal, né? Era, vamos dizer, fundamentada nos homens, né? E até, de certa forma, hoje ainda isso prevalece, né? Pelo menos nas famílias mais conservadoras. E tem a tradição, né? Nós temos a tradição do sobrenome sempre do pai, que vai ser passado adiante, né? E não da mãe. Eu queria que os meus filhos tivessem o sobrenome da minha mãe, né? Porque o sobrenome da minha mãe é mais chique, né? É estrangeiro, é Lousano, né? Mas o sobrenome do meu pai era Silveira. Silveira é comum, né? Muito comum. Mas eu segui a tradição, eu coloquei o sobrenome dos meus filhos, o nome do meu pai. Para não ficar muito comprido o nome, ficou só o Silveira. Eles não têm o Lousano, né? Então, essa é a tradição. Naquele tempo isso era muito mais forte, né? Mas aqui diz que Deus as recompensou essas parteiras, e elas formaram famílias. Esse termo, essa maneira de falar, significa que elas construiu casas, né? Formou casas. Casa significa famílias, né? Significa que elas adquiriram um nome em Israel, ou seja, uma descendência. Elas mesmo sendo mulheres, elas adquiriram uma descendência, que não era normal isso, né? Então elas tiveram essa honra. Então os filhos delas, né, receberam o nome delas, né, por herança. E tanto é que nós hoje, quanto tempo faz isso, né? 4.000 anos, 5.000 anos, mais ou menos? E até hoje a gente sabe o nome delas, né? Elas são honradas na Bíblia até hoje. E isso vai ser para a eternidade. Então Deus honrou essas mulheres assim. E agora tem umas tradições, assim como a gente conhece na igreja, no decorrer dos séculos, a igreja foi adquirindo muitas tradições, muitas histórias que não estavam na Bíblia, mas que foram assim consagradas pela cultura, pela tradição, né? Como, por exemplo, a adoração de Maria, que a Igreja Católica faz, né? A adoração de alguns santos, né? São José, São Joaquim, São Benedito, né? São Francisco de Assis. São histórias que não tem na Bíblia, mas que foram, né? A tradição, vamos dizer assim, consagrou, né, essas pessoas, né? E as pessoas ficaram famosas. Os evangélicos não adoram essas pessoas como santos, por exemplo, São Francisco, São Benedito, São João, né? Mas reconhecem a importância que eles tiveram na igreja. São pessoas que existiram. Alguns, a gente tem dúvida se existiram mesmo ou não, pode ter sido só uma lenda, né? Mas muitos existiram. Então eles foram importantes na história. Então, da mesma forma, os judeus também eles tinham suas tradições. E uma das tradições que os rabinos, né, aqueles líderes dos judeus, eles levaram até, acho que talvez até hoje isso tenha esta tradição, é mantida ainda nos judeus mais tradicionais, é que a Sifrá e a Puá, elas eram, na verdade, a Joquebede e a Miriam. Joquebede e Miriam. Porque a Joquebede, ela é mencionada lá na genealogia, quando é falado lá. Então faz questão de mencionar a Joquebede, que era mãe do Moisés. E a Miriam, diz a tradição dos judeus, dos rabinos, que ela se casou com o Caleb, e através do Caleb ela teve filhos, né? Acho que o Efrata, não sei, um desses filhos aí, que está na linhagem de Jesus, né? De Davi. Então, essa é uma tradição que acho que os judeus mais antigos, né, eles seguem, assim como os católicos têm a sua tradição, os evangélicos, né, os judeus também têm a sua tradição. Então a gente não pode dizer se isso é verdade ou não, porque a Bíblia não dá evidências disso, são coisas que foram passadas, né, de boca a boca, né, de geração para geração, mas aí, só para vocês conhecerem essa história, né, então
Alguns dizem que a Sifrá e a Puá eram, na verdade, a Joquebede e a Miriam, né? Mas pode ser que não, pode ser que eram... A Bíblia não autoriza a gente a dizer isso, né? Mas se você quiser acreditar nessa tradição, também a Bíblia não proíbe, né? Porque também não diz que não. Então, aqui no capítulo 1, termina com essa história, né, da Sifrá e da Puá, e com a ordem, né, no último versículo, diz assim, né, Êxodo 1, 22. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então aí, essa é a preparação para começar a história do Moisés, porque o Moisés é um desses bebês que foi lançado no rio. Então o povo lá, os vizinhos, né, quando viam que nascia um bebê do sexo masculino, eles mesmos podiam ir lá já e pegar e jogar o bebê no rio, né? E lá, com certeza, os jacarés iam comer, né, os bebês, né? Porque tinha muito jacaré. Jacaré não, crocodilos, né? Crocodilos lá no rio Nilo. E aí, então, essa é a preparação para a história do Moisés. Então, vamos deixar a história do Moisés para a semana que vem, né? Mas essa aí é a preparação para a história dele. Então, vamos ficar como meditação essa história, né, das mulheres que temeram a Deus e enfrentaram ali, não tiveram medo do faraó. Inclusive, elas são citadas, se não me engano, na Galeria da Fé, não é? Em Hebreus capítulo 11, fala que elas não temeram o faraó e por isso elas preservaram a vida das crianças, né? E Deus estabeleceu casa para elas. Ou é mencionado em Hebreus capítulo 11, ou então naquela pregação do Estevão, lá em Atos. Depois vocês me contam aí, se vocês acharam, tá? Então, é bom a gente servir a Deus, né? Porque Deus também, Ele nos dá recompensas, né? Deus nos dá recompensas. A gente não deve servir a Deus por causa das recompensas, né? A gente deve servir a Deus por gratidão, porque Ele nos salvou, né? E se Deus não nos der nenhuma recompensa, só o fato dele nos ter dado a vida eterna já é a maior recompensa. Mas mesmo assim Deus faz questão de nos dar bênçãos aqui nesta vida. Jesus falou, todo aquele que abandonar pai, mãe, irmão, irmã, esposa, filhos, por causa de mim e do Evangelho, ou do reino de Deus, ele vai receber muito mais. Nesta vida mesmo, ele faz questão de dizer, ainda nesta vida. Só que ele diz, com perseguições. Ele recebe, vai ter perseguições, não vai ser uma vida fácil, mas ele vai receber bênçãos, né? Também da forma como ele vive aqui. Então vamos terminar com uma oração.